juntos novamente para mais uma aula de geometria analítica com mais uma das cônicas. Qual delas hoje? Hoje nós vamos falar sobre a hipérbole. Olha E vai ficar bem tranquilo porque a parábola nós já falamos, os 4 modelos dela e tal. A circunferência eu não vou nem colocar porque foram 4 aulas, trabalhamos as relações circunferência com reta, beleza. Na última aula falamos sobre a elipse. Falta só a hipérbole e eu vou lembrar de novo que em uma das aulas nós fizemos uma atividade onde tinha lá algumas coisinhas e tinha acho que era meio que uma garrafa assim, né? Parecia uma parábola, só que estava mais aberto. Só falta ser ela. Só falta ser ela. Tem ela. E mais sintonizados impossível, né? Pra dar na sala de hoje. Hoje é sintonia pura e garantida. Acho que eles devem se perguntando, será que é por acaso, sem querer? É, sem querer. A gente vai no guarda-roupa, pega a roupa e quando chega aqui, pum, é a mesma. É a mágica da matemática. Não, a gente combina mesmo, tá? É tudo super muito combinado. Não. Terceirão, vou falar a verdade pra vocês. Vem, chega mais. Não é combinado. Conversa de pé de orelha. Não é combinado, porque combinado é quando tem ali aquela troca, tal, conversa. É assim, a roupa de hoje é ponto. Ai, que horror, é entendeu? Imposto, tá vivendo na imposição aqui. É mais ou menos assim, ó, a roupa de hoje é assim, assim, assado. Mas ponto. quando eu não digo, ele pergunta, né? Então, fazer o quê? Se não, chega aqui a... Né? Mas fica mais legal, não fica bonitinho assim combinando? Fica muito mais harmônico, né? Olha aí. Vamos então de aula número 26, é com vocês. Olha lá. Na aula 26, então, a geometria analítica ainda, estudo das cônicas na sua parte 3. A gente vem com quem? Hipérbole. E também as suas equações, né? Vocês viram que a gente viu equação da parábola, né? Da circunferência primeiro, né? Dentro das cônicas a gente começou lá nas equações da circunferência, naquelas aulas especiais, né? Que a circunferência teve um tratamento todo especial, né? Isso. Foram 3 aulas só para ela. Depois a gente fez aí a parte da parábola, também vimos umas equações, né? Todas. Acho que eram 4 equações, né? O comportamento. 4. E depois viemos lá nos estudos da elipse também, vimos as equações. Então não tem para onde correr. A gente estuda a parte conceitual, entende como funciona, né? Se localiza, né? Vê os elementos dela, tudo o que acontece e depois a gente aplica isso matematicamente. Beleza. Aí na elipse também são 4 fórmulas, só que nós dissemos para vocês que vamos trabalhar só com 2. Que são aquelas em que o nosso vértice vai ficar na origem. Nós não vamos deslocar essa elipse para fora do plano, mas nós sabemos que a elipse pode se localizar em qualquer região do plano cartesiano. Pronto, né? Então agora é hora de mais uma cônica, vamos estudar a hipérbole. Olha lá. Falando então nesse assunto, você já viu um frasco de perfume deste formato? Uau. Sabe em que ele foi inspirado? O formato é de uma hipérbole. Olha aí a construção, olha lá. Né? Então, quando vocês verem aí no dia a dia de vocês algum objeto com esse formato, a gente está falando de hipérbole. E claro, né, quando as pessoas fazem os estudos vamos aqui junto agora, que temos um GIF aqui, ó. Quando as pessoas fazem os estudos para formar os objetos, principalmente a parte de cosmético aí, né, que tem um tanto de variações de perfume, de frascos de perfume, de hidratante, de tudo mais, eles com certeza, né, os designers aí, né, a gente fala o desenhista industrial, que é o que trabalha dentro das empresas, para as indústrias, né, para fazer as construções dos objetos, ele faz um estudo matemático por cima disso, né? Questão de volume, quanto vai caber no frasco, o formato, a ergonomia a gente chama, né, que é o formato para poder pegar as coisas e tudo mais. Esse estudo todo é feito, né? E aqui a gente mostra, ó, como que está acontecendo no corte. E eu achei legal esse corte, porque ele está agora, né, diferente dos outros todos, ele está paralelo, mas não paralelo à base. Não. Né? Na verdade, ele está perpendicular à base. Paralelo à altura, né? Paralela à altura. E você falou do design, é até interessante porque na Idade Média, essa questão do design, né, essa questão do visual era muito atrativo. Tanto é que as construções todas, elas às vezes tinham assim, um design tão magnífico de você olhar, mas que não tinha muita questão com o proletariado, era mais para a burguesia mesmo. Então hoje em dia, esses perfumes mais caros, os mais baratinhos não.
Né? Às vezes tem o mesmo cheiro do mais caro, só que o vidro é normal, né? Mas os mais caros, aqueles mais sofisticados, eles têm um design diferente porque na prateleira, lá na cômoda ou no guarda-roupa, ele já fica como se fosse algo ilustrativo, que você coloca ali, o cara olha, uau, que perfume lindo e tal. É o design mesmo, né? Essa estrutural já vem de muito tempo atrás já. E claro, né, isso aí faz parte de um estudo matemático, está tudo por trás envolvido, né, para essa tomada de decisão. Vamos então agora conhecer os elementos, como se classifica e tudo mais. Olha lá então na telinha. Então, falando da hipérbole, é um plano que secciona um cone duplo em suas duas folhas, né? E esse plano, olha lá, ele é agora perpendicular à base, como o professor Maurício disse, paralela à altura, como eu falei. Então, ele parece assim, faz uma, né, se assemelha com a parábola. Parece um pouquinho mesmo, mas né? a parábola não é. Ó, parece um pouquinho com a parábola mesmo. Só que para ser a parábola, teria que estar paralelo com a geratriz. E ele não está. Então, a seção cônica, que é uma hipérbole, ela tem elementos. Vamos definir elementos? Beleza? Vamos lá. Então, como qualquer corte cônico, como qualquer secção cônica, nós vamos destacar também os focos, tá? Nós vamos ter os dois focos e nós vamos ter essa distância focal, assim como na elipse. Do igualzinho. mesmo jeito na elipse. Dois focos, F1 e F2, a distância focal é 2C. E aí, depois disso, a gente tem aqui uma maneira de construção também, né? Tipo, a gente vai ver que dá para fazer também com um experimentinho aí com régua, papel, lápis, alfinete e barbante, também dá. Tá certo? E é bem interessante também. Se vocês tiverem a oportunidade de mexer com esse material aí, também consegue se construir. Facilmente. Facinho. Né? E aí, na dúvida, tá? Hoje nós temos várias experiências dessas prontas já no próprio YouTube. Não é? A gente não consegue fazer todas com vocês porque é pouco tempo. A aula tem que ter conteúdo, tem que ter explanação, tem que ter os exemplos. Mas são experiências que para quem quer aprofundar um pouquinho mais, né, para quem quer dar aquela mergulhada, dá de você fazer e fica bem tranquilo porque você consegue enxergar essa região. Vamos lá então, olha aí como se constrói, né? Os focos. Aqui está em espanhol, né? Focos, eu acredito. A maioria das coisas que a gente pega assim de matemática tem muita coisa em espanhol na internet, né? Então, olha lá, fazendo com o lapisinho aí, ó, e o barbante e a taxinha, com a taxinha no foco também a gente consegue fazer essa construção. É muito legal, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade, tem um momento ali que fica a distância, né? Exatamente a distância dos focos, né? Aí vai crescendo um pouquinho aí a nossa curva, né, da hipérbole. E vai tomando conta aí, fazendo todo o procedimento aí, o processo da curva. Muito legal. Muito bom. Que aqui a gente não tem nem tempo também para isso. Não também dá, né, porque para construir tem que ter toda a questão. Seria quase que uma aula só de experiência. Como se fosse um tutorial, isso. Né? Podemos até pensar nisso para o próximo terceiro ano. A gente fazer um tutorial vai ter mais aulas. Dessas duas ações aqui, esses dois experimentos, dá para fazer mesmo. Boa ideia. Na aula já vai surgindo ideias e a gente já anota. Só que assim, o nosso terceiro ano agora ainda não está no formato do novo ensino médio. Então, vai só se concretizar em 2024. O tempo está meio apertado e é muita coisa. E nós ainda fizemos aí a novidade de aulas, a cada 3, 4 aulas, Enem, questões do Enem. Então, quer dizer, a nossa pegada está diferenciada mais para o outro foco. Verdade, o foco, mudando o foco. Olha aqui então, né? Vamos lá na telinha para vocês verem a construção. Então, aqui tem toda uma equaçãozinha, né? Que vai gerar os pontos da nossa hipérbole. Mas tudo isso aqui vai gerar isso aqui, ó. E agora para cá aqui, ó. Tendo foco 1 e foco 2. Do mesmo jeito fica dentro, né? Lembra na parábola que ficava dentro? Dentro da curva, aqui do mesmo jeito, tá? Então, é como se a curva estivesse abraçando aí o nosso foco. E aí, claro, né? Vamos aos elementos. Todos os pontos do plano que trazem essa propriedade são chamados de hipérbole, né? E aí já começou a mostrar algumas coisas aqui, né? Já começou a mostrar os 2C, ou seja, a distância focal que é C. Depois já começou a mostrar o A, né? E aí a gente vai construindo os seus elementos. Vamos lá? Vamos mostrar para eles aqui. Então, olha lá, de acordo com os elementos, a gente também na hipérbole consegue aplicar o teorema de
Pitágoras, né? Olha lá, era para correu pro lugar errado. Correu pro lugar errado. Tá? Então a gente tem ali. Agora, professor Maurício, a diferença é a nossa distância focal não é a nossa hipotenusa não é o A. A nossa hipotenusa é quem agora? É o foco, é a distância focal. É esse pedação aqui que vai daqui até aqui. Esse é o nosso foco, o nosso Czinho aqui, ó. Então agora a nossa hipotenusa é o C, né? Muito bem. Então, da mesma forma, vamos aplicar o teorema de Pitágoras e dá tudo certo, tá? Então, vamos aos elementos? Vamos anotar aí de novo os elementos agora da hipérbole. Não se diferenciam muito dos elementos da elipse, tá? Mas cada um com a sua particularidade. Beleza. O F1 e o F2 são os focos da nossa hipérbole. V1 e V2 são os vértices da hipérbole. F1 e F2 é a distância focal. V1, V2 é um eixo real. Então nós temos aqui, ó, a distância focal, que vai daqui até aqui. Nós temos aqui um eixo real, que é a distância entre os nossos vértices. E temos aqui um eixo imaginário, né? Eixo imaginário. Até pegar a canetinha preta para você enxergar aqui, ó. Esse eixo aqui, ele é um eixo imaginário. É o que está tracejado aí, né? Tracejadinho é imaginário, Isso. Né? Não tá linha cheia. E também temos a excentricidade. Aqui nesse caso, a excentricidade sempre vai ser maior do que 1. E aí a excentricidade também é dividir o C pelo A, né? Anotados os elementos? Tá tudo ok? Então vamos para frente. Definição de hipérbole. É o lugar geométrico dos pontos P, X, Y de um plano tais que a diferença entre os módulos de suas distâncias, né, a dois pontos fixos F1 e F2 é sempre constante. Então, ele está falando que a hipérbole é essa região aqui, ó, é essa região, é esse lugar geométrico onde os pontos, aí nós temos aquela animaçãozinha, volta lá rapidinho na animaçãozinha, só para a gente poder olhar aqui direitinho, acho que é o próximo, quer ver? Aqui, ó, isso aqui, ele disse que essa região aqui é a nossa hipérbole. Aí ele diz o quê? Que a distância entre esses focos e quaisquer pontos, né, do outro foco vai manter aquelas características. Então, essa região é o que nós chamamos de hipérbole. Então, é aí que entra a definição. A hipérbole, a cônica, a elipse e a parábola, você viu que ele sempre colocou lugar geométrico, ou seja, é aquele espaço onde os segmentos de retas vão ter essas características. Eu até acho que tinha uma lâmina para trás, se não me engano, que mostrava direitinho essas definiçõezinhas da hipérbole. Quer ver? Vamos aqui, ó. Olha só. Aqui em cima, lugar geométrico onde a diferença dos segmentos do ponto AF1 e AF2 é igual a BF1, BF2. Então, o que é esse AF1? É esse ponto que vem do A aqui até o F, AF1, é menos o AF2, então eu vou subtrair esses segmentos de reta aqui, ó, e o que vai do B para o F e do B para o outro F também vai ser igual. Então, esse é o nosso lugar geométrico. Pronto, agora sim nós vimos aqui na lâmina direitinho o que é esse lugar geométrico. Aí fica tranquilo de nós definirmos a hipérbole. Beleza, e agora vamos falar de equação, né? Então, na hipérbole a gente também tem algumas equações, mais ou menos do mesmo, parecida assim com a da elipse, tá? A da elipse a gente tinha 4, só que 2 a gente trabalhou mais profundamente, que foram aquelas que o nosso, o centro, né, o cruzamento do eixo maior com o eixo menor está na origem, né, no 0, 0.
Aí aqui também a gente tem a parte do eixo real, do eixo imaginário, né? Então a gente vai dar uma estudada nas equações dentro desse parâmetro aí. Então vamos estudando agora, vamos anotando para depois lá, nas atividades de sala, o que pede a equação, né? Isso. É o trabalho das equações. Então agora é que são elas, vamos em frente. E é interessante também que você colocou a questão do triângulo retângulo, que agora a hipotenusa é o C. Então, eu não posso me prender a um triângulo retângulo, por exemplo, pensando sempre que vai ser A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Não, eu tenho que entender que o Teorema de Pitágoras diz hipotenusa ao quadrado. Aí quem é a Ela letrinha... pode ser A, B, C, ainda mais no caso aqui das nossas equações, onde esses valores, onde essas letras A, B e C são valores significativos, porque em uma hora o A é o eixo maior, em outra hora o B é o eixo maior, em outra hora o C é o nosso foco, a distância focal, em outro pedaço a distância focal é cateto, depois a distância focal é hipotenusa. Então, nesse caso, a letra ela tem uma relevância. Já na fórmula, no Teorema de Pitágoras, não. No Teorema de Pitágoras, tanto faz as letras, mas lá na nossa equação, na nossa hipérbole, na nossa cônica, na nossa elipse, essa letra é significativa mesmo. Ela é eixo maior, ela é eixo menor, ela é distância focal, então tem que ter esse cuidado. E tendo esse cuidado, a gente vai estudar uma por uma aí. Vamos lá. As equações da hipérbole, se liga na telinha. Temos as equações reduzidas, então. Olha lá, existem 4 casos. 4 casos. De equações distintas, né? Em todos eles, os eixos da hipérbole são paralelos ao eixo X ou ao eixo Y. Tá? Beleza? Beleza. Então vamos ver, e aí? Uau. Vamos conhecer cada caso, que com força total, né? Porque aqui tá forte, força. né? Preste atenção nos detalhes, bora ver então. Primeiro caso, como sempre, a gente vai aí devagarinho, vamos lá. No primeiro caso, o nosso eixo, né, maior, nosso eixo real, vamos dizer que aqui a gente tem eixo real e eixo imaginário. Isso, eixo real. O centro tá na origem, tá? Então aqui, exatamente aqui tá o ponto 0, 0, tá? Então Beleza. aqui é o eixo X e aqui o imaginário é o nosso Y, né? O eixo real está na horizontal, então o eixo real é o próprio eixo X. Aí então pode anotar lá, como observação, que o eixo imaginário é o eixo Y. Isso. E eu já notei uma diferença aqui legal. Ela é quase igual à da elipse, só tem um detalhe, professor Maurício, o É negativo. sinal. Então quer dizer que se eu pegar uma avaliação, peguei uma atividade, olhei lá a equação, se tiver mais é uma elipse, se tiver menos é uma hipérbole. Isso. Se tiver mais é elipse, se tiver menos é uma hipérbole. Então a diferença tá nisso. Só que assim, da mesma forma, se o eixo real for o x, quem tá primeiro, o x ao quadrado, tá sobre o a ao quadrado, tá? Verdade. Por quê? Porque o nosso foco, a distância focal, tá no eixo x, no eixo real. Beleza. Beleza? Então o eixo real, o comprimento do eixo real, no caso A, ele vai ficar sobre o valor que tiver no eixo real. No caso que é horizontal é x, então x ao quadrado. Segundo caso, bora ver. Neste caso, nós já temos lá uma mudança, olha só. O eixo real agora se encontra no eixo Y. Olhem só, o eixo real agora, ele está na vertical. Então, o eixo real é o nosso eixo X. Y. Então, olha só o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe aqui, ó. O comprimento A, o nosso pedacinho A aqui, ó, ele vai ficar com o eixo Y. Isso, então agora o nosso y ao quadrado que está sobre o a ao quadrado. Beleza. E o nosso imaginário é o x, ó, tracejadinho ali, as pontinhas, é o imaginário. Tá? Igual à equação da elipse. A não ser que É o menos. sinal é negativo. É menos. Tem terceiro caso? Temos. Temos. Beleza, vamos lá então no terceiro caso. No terceiro caso, a nossa hipérbole, ela está fora da origem. Olha só aqui, ó, aqui deslocou um pouquinho o ponto, mas vamos aqui, ó.
aqui é a nossa origem, aqui é o ponto 0, 0. Então, desloquei da minha origem, olha só aqui agora onde está o nosso, né, a nosso vértice da nossa hipérbole. Está lá no meio, x0, e aí ela vai ser um pouquinho mais y0. complicadinha, porque tem a variação, né? Do É. mesmo jeito da elipse, lembra que os outros dois últimos casos eram assim com a variação? Nós vamos usar os dois primeiros, tá? Então fica a dica aqui, é só pra gente mostrar, pra vocês terem conhecimento. Isso. Mas se eles lembrarem direitinho, eles vão lembrar que lá na equação da circunferência, a gente fazia x menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tinha horas em que a equação ficava só assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Sim, porque estava na origem. Tava então, na origem. Do mesmo jeito, era Igual. mais simples porque estava na Isso. origem. Aí não tinha nem A nem B, né? Ou não tinha não, A e B é zero. O A e B era zero, É então isso. A menos zero, B menos zero. Isso, Por pronto. isso, então quer dizer, se nós estudássemos, e aí pode ser que no livro você encontre assim, que ele jogue primeiro essa fórmula, x menos x0 ao quadrado, e coloque lá o seguinte, quando tiver na origem, x menos zero x0 é x. zero. Isso. E o y0 é zero. E aí nesse pronto. caso aqui, o eixo real está no eixo x, né? Porque começou com x, Paralelo ao eixo paralelo X. ao eixo x. Beleza? Beleza. No quarto caso, nosso eixo real agora vai estar paralelo ao eixo y, né? Então, os y, a variação do y que está em cima do a ao quadrado. Igual ao que nós falamos agora há pouco. E temos aí centro fora da origem, certo? Beleza. E aí, se eu fosse vocês, eu já pegava lá uma folhinha, já anotava as equações da parábola, as 4, já anotava as equações da elipse e as equações da hipérbole e já colocava as observações das diferenças entre elas. É, porque aqui já vem uma perguntinha da diferença. Olha aí, ó. Como saber se a hipérbole tem eixo vertical ou horizontal? Horizontal. Horizontal, vamos ver? Sei que era oriental. Oriental. Como que a gente pode saber se o eixo da hipérbole é vertical ou horizontal? Uai, o x. O quem determina Ó, é Y. quem está Aqui, em cima do a ao quadrado, na verdade. Aqui, ó. O x ao quadrado, se é x ao quadrado, então o eixo real está no eixo x. Se é o y ao quadrado que está em cima do a ao quadrado, é o eixo imaginário em y, tá? Beleza. Quer ver? Olha lá, equações que começam com termos em x, eixo horizontal. Equações que começam com termos em y, eixo vertical. A mesma Ó, observação. isso aqui é bom anotar, tá? Isso. Né? E, Muito e eu também importante. já duplicaria isso aqui, porque levaria lá para a elipse. Porque é igual. Na elipse é a mesma informação. Só que agora Aqui temos ia ficar sinal mais e mais. negativo, tá? Então Pronto. fique atento a esses detalhes. Por exemplo, mas e na prova como é que a gente vai saber? A gente vai direcionar para vocês. Se o sinal for positivo, estamos falando de elipse. Se o sinal for negativo, estamos falando de hipérbole. Tá? Muita informação, é um pouquinho, né? Novidade para vocês a geometria analítica, né? Então a gente tem ciência de que às vezes demora um pouquinho para absorver os assuntos, mas é claro que tudo é possível. A gente vai ensinando devagarinho, mais do que teoria é prática, né? Então Isso. vamos fazer exemplos junto com vocês para não ficar dúvidas e vocês ficarem com isso mais fresquinho na memória. E nós nem forçamos muito, né? Nós pegamos aquilo que é importante. Por quê? Como A já gente foi dito. Foi no fundamento da coisa, a gente né? já pegou ali primeiro mostrando como que funciona. Por quê? O nosso objetivo com vocês é deixá-los capacitados para a prova do Enem e para a prova do SAEB. Então, essas duas avaliações, elas têm muito tempo que deixaram de ser avaliações que forçavam alunos a ser máquina, que decoravam equações, que decoravam fórmulas, que decoravam processos de cálculos intermináveis. Hoje nós temos uma nova formulação onde o aluno tem que entender a situação e aplicar o que está sendo estudado. Por isso que nós sempre deixamos do modo mais fácil para que vocês possam aplicar. Né? Vamos de exemplo? Olha lá, então mais uns minutos aí da aula, agora é hora de praticar. Determine a equação da hipérbole de focos 5, 0, menos 5, 0 e de vértices 3 e menos 3. Como é que é? Repete.
Repete, não entendi direito. É só para fazer a equação, mulher. Só? Só a equação. X quadrado ou Y quadrado, A quadrado, B quadrado, então C vamos quadrado. lá, então vamos em frente. É hora de fazer a equação da hipérbole. Tá, já sabemos que os focos é 5 e menos 5, né? Vamos lá? Então a gente já está sabendo que a gente tem o eixo X, a gente tem o eixo Y, aqui XY, né? Isso. XY também. Então os focos estão em 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, menos 5. Ficou meio fora. Beleza? Aqui temos F1 e F2. Lembrando que a nossa hipérbole, ela fica voltada para o foco também, tá? Os vértices, A1, 3 e 0, né? Então aqui nós temos o vértice, né? E aqui nós temos menos 3 e 0. Também vértice, né? Menos 3 é o outro, não? Opa, dei um pulo a mais aqui. Era tia aí. Então agora a gente coloca o risquinho de novo e a gente bota o pontinho de novo. V1 e V2, certo? Certo. E aí, se a gente já sabe que os focos estão no eixo X, quer dizer que o nosso eixo real é o X. É o X. Então ela vai começar do jeito assim, ó, X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. A única diferencinha aqui da bichinha é que agora o sinal é negativo. Já sabemos que a nossa hipérbole vai fazer assim, né? Isso. Pega no vértice, voltada para o foco. Só falta o B, não é? Nós temos o A. Temos o o A A, é temos 3. o B, temos o C e falta o B. Né? E aí, claro, aí a gente vai saber sempre que o B, ele vai estar no eixo imaginário, né? Isso. Mas aí o que a gente sabe, né? A gente já sabe que a gente tem... Aqui, que é 3. Isso. A gente já tem a nossa hipotenusa, que é 5, né? Porque é o espelho daqui, ó, como se a gente rebatesse aqui, né? Isso. Então a nossa hipotenusa é 5 e tá querendo o nosso Bzinho aqui no nosso eixo imaginário. Ah, então né? já sei. Formando o nosso triângulo retângulo. E claro, né, pelos pitagóricos, lembra? Se um cateto é 3 e a hipotenusa é 5, o outro cateto é 4 de cara, né? Beleza. Então agora é só substituir aqui, ó, x ao quadrado sobre o a ao quadrado. Quem é o a ao quadrado? 3, né? Quem é o a ao quadrado? O A ao quadrado é 3 ao quadrado. É o 3? Isso, vai ficar 9. Isso, que é... vamos botar passo a 3 passo. ao quadrado, né? é. Beleza. 3 ao quadrado. Menos o y ao quadrado sobre o b ao quadrado que está no eixo imaginário. Ó, 4. quem está no eixo real? O a, né? O A. Que é o 3 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado igual a 1. Então, vamos lá. X ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Olha que legal. Essa aqui é a nossa equação da hipérbole. E aí, alguém poderia pensar assim, professor, mas lá na outra dizia que quando estava no eixo maior, tinha que o A era maior. Pois é, mas aqui nós não falamos de eixo maior nem eixo menor. É eixo nós temos real, eixo real, eixo imaginário, isso mesmo. Quem tá sobre quem é o A é o nosso eixo real, tá? Então quem tiver sobre embaixo do x ao quadrado ali, isso significa que o nosso eixo real está no x. E então em cima fica x ao quadrado, embaixo vai ficar ali a distância do nosso da origem até o vértice. Beleza. Tá? Vamos de exemplo número 2? Vamos lá? Determine a equação da hipérbole de focos 6 e 0 e menos 6 e 0 e de excentricidade igual a 3 sobre 2. Aí ele já deu o desenhozinho ali, então, ó. a excentricidade é 3 sobre 2, né? Isso. E a excentricidade é quem? 6 sobre A, não é? C sobre A. E daqui a gente tira como, então? Tira que o C é 3 e o A é 2. Porque Ou múltiplos deles, né? as frações estão igualadas, né? Aham. Então, o C a gente tira que é 3 e o A é 2. Isso, aí pode ser que dê uma alterada, porque lá na equação nós já sabemos que o foco é 6. Ah, sim. Então, se o foco é 6, o C é 6. Então, aqui a gente tem F1 Até vou montar uma proporção ali, né? e Ficar F2, legal. né? A gente já sabe que o foco tá aqui, né? O vértice é o nosso A, né? Isso. Ó, aqui é o nosso V1 e o nosso V2. E claro, ela tá voltada aí para os focos, né? Então aí a gente já sabe que o nosso vértice é o
O C é 6. Ah, o C é 6. Então a gente pode multiplicar por 2 aqui, né? Isso. Se multiplica por 2 embaixo, multiplica Também. em cima. Então, 2 vezes 3, 6, né? Que é aqui o nosso Foco, né? E 2 vezes 2, 4. 4. Então o A quer é dizer 4. que o A é 4. Beleza, então o C é 6, o A é 4. A gente vai precisar do B, né? Aqui o eixo real também em X, né? Isso. Então ela é do tipo x ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Aqui nós vamos precisar do B ao quadrado, não é? Isso, vamos Porque pode ser que não dê o número pitagórico, mas eu sei que eu quero B ao quadrado. Aham. E aí, então, né? A gente já sabe que o nosso eixo imaginário é em B aqui, né? E a gente vai precisar do B, né? Isso. O B, aqui é o nosso C e aqui é o nosso A. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quem é o C? Vamos fazer o teorema de Pitágoras aqui, né? Vou fazer até de outra cor aqui. O C é igual, C ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Quem é o C ao quadrado? O C é 6 ao quadrado. O B ao quadrado eu não Não sei. sei. E o A ao quadrado é? 4. 4 ao quadrado. 36 é igual a B ao quadrado mais 16. 16. Então, 36 menos 16... Ah, já ia botar a resposta. 36 menos 16 vai ser o nosso B ao quadrado, né? Isso. 36 menos 16 é o nosso B ao quadrado, ou seja, o nosso B ao quadrado É é 20. 20. E a gente não precisa do B ao quadrado aqui, então a gente não pode deixar assim, né? A gente não precisa fazer a raiz, entendeu? Certinho? Certinho. Então vamos lá, x ao quadrado sobre a ao quadrado. Bom, já sei que C ao quadrado é 36, não é? E Aí é o A 4. Isso, menos y ao quadrado sobre o b ao quadrado, 20. que é 20 igual a 1. Só vamos transformar o 4 ao quadrado em 16. Aqui a gente já sabe que é 20, igual a 1. E aí temos aí a nossa equação da hipérbole. Beleza? Legal, legal? É, um pouquinho de informação aí pro terceirão, né? Mas vocês dão conta, tenho certeza, né? E isso que a gente pega pelo básico, assim, que a gente foca no mais importante, né? Faz um aparato aí do que realmente é relevante e trabalha com vocês aí, de fato, o que a gente acha mais importante. E as atividades de sala vêm mais ou menos nesse formato aí também. O interessante agora, nesse momento, é o quê? Você pegar, por exemplo, a elipse e a hipérbole, que são com equações parecidas, fazer os comparativos e observar que na elipse, por exemplo, quando eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado, significa que o a é o eixo maior e o a sempre vai puxar o eixo maior, sempre o eixo maior. E aqui na hipérbole não falamos em eixo maior. Ele fala de real e imaginário. Ah, então aqui na hipérbole o primeiro valor pode ser menor? Pode. Aí aqui tá. São as pequenas diferenças, mas que fazem toda a situação resolvida aí. E aí no exercício, nós pegamos uma questão da última aula, por exemplo, que podia estar aqui já com MMC, não é? Mas isso aí já são detalhes algébricos que a gente vai fazendo na prática mesmo. Beleza? Vamos brincando com os números então? Mas pra já acabou? Finalizar. Falta bem pouquinho, um minutinho Eita. só. Bora passar pra eles? Bora. E a pergunta é legal. Olha, ai que cara, gente. Não vou nem falar nada. Depois dessa aula. Né? Depois dessa aula vocês estão com essa cara aí? Não acredito. Não acredito. E a pergunta é: que carro é esse? Que carro é esse? Diga aí, diretor Renan, que carro é esse aqui, ó? Que carro? O Gilberto sabe. O Gilberto foi embora. Hã? Ó o chifre aqui, ó. Ele falou que é touro. Não é? Vocês estão vendo aqui o chifrão aqui, ó? Tá aqui o chifre. Ô, diretor, por favor, né, diretor? Dá uma olhada aí. Que carro é esse? Vocês têm que trazer o nome do carro e também o resultado das atividades, tá bom? Já já a gente volta, né? A gente tá finalizando a aula, mas ainda temos aí a revisão e mais um pouquinho de assuntos aí pra gente compartilhar com vocês, mais uns exercícios, tá beleza? Ficamos por aqui e até já!